Olá, alunos! Então, como nós já tínhamos combinado, eu estou gravando uma aula para vocês a respeito do Teorema de Green, que não cairá na nossa próxima prova, mas vocês serão avaliados através da entrega de um trabalhinho, de umas questões a respeito desse conteúdo. Bom, o Teorema de Green ele nos ajuda a calcular integrais curvilíneas ao longo de curvas que são fechadas, só que lá são curvas lá do R2, não são curvas do R3. Esse teorema ele diz o seguinte, que se nós tivermos uma curva C, que aqui é representada por essa curva verde, que é uma curva fechada, suave, mas que também pode ser suave por partes, simples e orientada no sentido anti-horário. Bom, já que essa curva é uma curva que é fechada, então existe uma determinada região R do R2 que está dentro dessa curva, que está sendo representada aqui por essa região marrom no meu desenho. Então, essa região R é a região limitada pela curva C. Lembrando que a curva C é uma curva do R2. Se eu tiver um campo vetorial F, lá do R2, ou seja, um campo vetorial que é definido através de duas variáveis, e a função F é uma função que tem duas coordenadas, se essa função é uma função que as derivadas parciais da primeira entrada e da segunda coordenada dela são contínuas em um domínio aberto que contém essa região marronzinha, o que isso quer dizer? As funções, você deriva a função, existem essas derivadas parciais e as funções que você encontra são funções contínuas, que não tem nenhum problema de continuidade. Aonde? Numa região um pouquinho maior do que essa tua região marronzinha ali. Bom, se tiver derivadas parciais contínuas num conjuntinho um pouquinho maior do que esse conjunto marrom, então, quer dizer que a integral curvilínea desta função vetorial f, dr, é igual a uma integral dupla, lembra aquelas integrais que vocês estudaram ainda com o professor André? É a integral dupla sobre a região marronzinha de uma nova função, que é a função del f2 del x, então a derivada da segunda coordenada da função f em relação a x, menos a derivada da primeira componente da função f em relação a y, vezes o diferencial de área, ok? Ou seja, o teorema de Green, ele relaciona a integral curvilínea de uma curva fechada com a integral sobre a região que é limitada por essa curva, certo? Então, assim, só algumas notações que podem aparecer em alguns exercícios que a gente possa fazer. A primeira delas é a seguinte, ó. Pode aparecer a notação assim, ó. A integral curvilínea de f dr sobre a curva C, mas com uma bolinha aqui na integral, no símbolo da integral. O que isso significa? A mesma coisa que a gente já tinha visto até agora. É a integral curvilínea da função f dr, mas essa bolinha, a única coisa que ela está indicando é que essa curva C é uma curva que é fechada. Só vou me certificar que eu estou gravando, né? Ok, então pode aparecer essa notação de integral aqui com uma bolinha, a única coisa que isso significa é que a curva, o caminho de integração é um caminho fechado. E só lembrando que a gente já viu essa notação, né? A integral sobre a curva C de f dr, a gente pode escrever assim, ó, a integral sobre a curva C de f1 dx mais f2 dy. Significa a mesma coisa, o jeito de calcular a integral curvilínea é o mesmo, a única coisa que eu estou escrevendo com uma outra notação. E aproveitando que o teorema está aqui em cima, né? Está enunciado ali em cima, pode acontecer de eu ter uma curva C fechada, suave ou suave por parte, simples, que limita a região R, só que a orientação dela é dada no sentido horário. Então, assim, lembrando que a única diferença que existe entre a integral sobre uma curva em sentido horário ou anti-horário é só um sinal da integral.
Então, assim, a gente pode adaptar o teorema de Green para usar para curvas que estiverem orientadas no sentido horário. E a única adaptação que a gente tem que fazer é mudar um sinalzinho aqui na frente dessa integral dupla, ok? Então, com essas informações agora que nós temos, vamos fazer alguns exemplos antes de vocês trabalharem sozinhos. Bom, o primeiro exemplo aqui, ó, eu quero calcular, ó, integral sobre uma curva C, ó. Essa bolinha aqui na integral, a única coisa que ela está dizendo é a curva de integração, o caminho de integração é um caminho que é fechado, tá? Da função, ó, y ao quadrado mais e na x ao quadrado dx mais x mais seno de y ao quadrado dy. Ó, aqui aparece essa notação que eu acabei de falar para vocês, que eu acabei de relembrar, ó. F1 dx mais F2 dy. O que é que isso significa? Bom, significa que eu estou querendo integrar a função f de duas variáveis, f de x e y, que a primeira componente dessa função é y ao quadrado mais e na x ao quadrado, e a segunda componente é esse termo aqui que está multiplicando dy. Então, x mais seno do y ao quadrado, ok? Bom, então eu quero calcular a integral desta função aqui, onde a curva C é quem? É o triângulo que tem vértices 0, 1, e eu já aproveitei e já fiz o desenho aqui, ó, 0, 1, 1 e 0, e 1 e 2. E esse triângulo está orientado em sentido anti-horário, então eu tenho uma orientação aqui para esse triângulo. Tem essa orientação aqui. Ok. Poderia fazer essa questão aqui usando a definição de integral de linha de campo vetorial. Bom, a primeira coisa, o primeiro complicador é que esse triângulo é uma curva que é suave por partes. Mas tudo bem, a gente consegue encontrar uma parametrização para ela, só que eu teria que separar ela em 3 curvas, em cada um dos lados desse triângulo aqui. Então, para eu calcular a integral de linha sobre uma curva que está definida em 3 partes, já que ela é suave por partes, eu teria que calcular 3 integrais. Então, aqui eu já tenho um problema que isso daqui se tornaria um pouco trabalhoso. Mas até aí não temos um problema muito grande. Bom, aí eu iria lá parametrizar essas curvinhas aqui, que são segmentos de reta, eu não tenho problema com esse tipo de parametrização. Só que quando eu quiser integrar essa função aqui, ó, eu vou ter que integrar uma função da forma e na x ao quadrado, e eu vou ter que integrar uma função seno de y ao quadrado. Pode ser que minha parametrização me ajude, dependendo da curva, a calcular esse tipo de integrais aqui. Mas nesse caso, eu já adianto que não vai ser uma boa parametrização para calcular esse tipo de integrais aqui. Então, a gente vai recorrer ao teorema de Green para nos livrar de 2 problemas. Um deles que é o cálculo de 3 integrais e o outro deles é talvez cair numa integral muito difícil de resolver, tá? Então, o que é que o teorema de Green nos diz? Que se eu tiver uma curva C que é suave ou suave por partes, é o caso aqui. Fechada, é o caso? Sim, o triângulo é uma curva que é fechada. É simples? É, eu passo uma só vez por cada um dos pontos desse triângulo. Não fico dando voltas infinitas aqui nesse triângulo. Não, passo uma vez em cada um dos lados, é suficiente para eu fechar meu triângulo. E orientada em sentido anti-horário. Então, as hipóteses sobre a curva C estão satisfeitas para essa curva aqui, como as que o teorema pede. Bom, aí, essa curva aqui, sendo uma curva fechada, ela limita uma regiãozinha, ó. Essa regiãozinha que eu tô pintando aqui, ó. Então, essa minha curva C, ela limita essa regiãozinha ali que tá dentro do triângulo. Bom, então, eu tenho uma região, tenho uma curva limitando essa região, que está satisfazendo as hipóteses do teorema. Então, eu sei que a integral de linha, a integral curvilínea de uma função f dr é igual a uma integral dupla, desde que a função f
tenha derivadas parciais, ó, F1 e F2 tenham derivadas parciais contínuas em um domínio aberto que contém R. Então, vamos lá. Ó, quem é a minha função F1? É a primeira coordenada da F. Quem é a função F2? É a segunda coordenada da F, ó. Quem são as derivadas parciais dessa função, ó? Derivada parcial em relação a x na primeira coordenada, ó, eu vou ter esse cara aqui se anula, e na x ao quadrado, derivada disso vai ser 2x e na x ao quadrado, que é uma combinação de funções que são contínuas, multiplicação de funções que são contínuas é contínua. Ó, na segunda coordenada aqui, ó, se eu derivar a segunda coordenada em relação a y, eu vou ter 2 vezes y vezes a derivada do seno, que é cosseno do y ao quadrado. Também é uma combinação de funções que são contínuas, então é uma função que é contínua. E, já que eu vou precisar das derivadas, ó, derivada da f1 em relação a y, vamos lá. Derivada da função f1 em relação a y é 2y. E a derivada da f2 em relação a x é 1. Ó, de novo, essa função aqui é uma função que é contínua, essa outra função aqui é uma função que também é contínua. Então, o teorema de Green pode ser aplicado para essa curva C aqui e para essa função f, ok? Então, ó, o teorema de Green diz o quê? Pelo teorema. O teorema de Green diz que a integral de linha que a gente quer calcular, ó, integral sobre essa curva C de f dr é igual à integral dupla sobre a região R, ó. Quem que é a região R? Essa região que tá dentro do triângulo aqui, ó. É igual à integral dupla sobre a região R da função o quê, ó? Derivada da f2 em relação a x menos derivada da f1 em relação a y dA. Então, derivada da f2 em relação a x menos derivada da f1 em relação a y dA, que é o diferencial de área. Bom, então quer dizer que calcular essa integral de linha aqui é simplesmente eu calcular a integral dessa função aqui, ó, 1 menos 2y, sobre a região marronzinha aqui. Ó, essa função 1 menos 2y é muito mais simples do que essa função vetorial aqui, para eu calcular uma integral. Certo? Bom, mas então eu preciso descrever quem que é a minha região R para que eu consiga calcular essa integral de linha aqui, ó. Como que eu posso descrever essa região R? Ó, essa região R aqui, ó, eu posso ver da seguinte forma, ó, como o conjunto dos pontos x, y, região R, conjunto dos pontos x, y, tais que, ó, o x varia, ó, de 0 até 1, aqui tá o x igual a 0, aqui tá o x igual a 1, ó, e o y agora, ele vai da onde até onde, ó? Dessa reta de baixo aqui até a reta de cima. Bom, mas a equação da reta de baixo aqui, ó, o que que é? É y igual a 1 menos x. Joga lá, a gente tem os pontos aqui, né? É só jogar lá na equação da reta que a gente consegue determinar quem são a equação dessas duas retas aqui, da reta de baixo e da reta de cima. E a reta de cima é y igual a 1 mais x. Então, o y varia da reta de baixo, que é 1 menos x, até a reta de cima, que é 1 mais x. Então, a gente descreveu a região, ó. Isso daqui é igual, então, ó, integral de o x varia de 0 até 1, o y varia de 1 menos x até 1 mais x, da função 1 menos 2y dA. Bom, mas então o nosso dA vai ser o quê, ó? dy e no limitante de fora dx, certo? Bom, então agora é só eu calcular essa integral. Isso daqui
é igual à integral de 0 até 1 do que, ó, integrando essa função aqui em relação a y, eu tenho y menos 2y ao quadrado sobre 2. Então, y ao quadrado. Essa função aplicada, aplicada de y igual a 1 menos x até y igual a 1 mais x. Dx. Isso daqui é igual a integral de 0 até 1. Essa função aqui, é 1 mais x. Essa função aqui, aplicada para o limitante superior, é 1 mais x menos 1 mais x ao quadrado. Menos essa mesma função aqui, aplicada para o limitante inferior. Então, eu vou ter 1 menos x menos 1 menos x ao quadrado dx. Isso daqui é, portanto, igual a integral de 0 até 1. Bom, temos algumas continhas para fazer. 1 mais x menos 1 mais x ao quadrado é 1 mais 2x mais x ao quadrado. Menos, agora eu tenho 1 menos x menos 1 menos 2x mais x ao quadrado dx. Isso daqui é igual, então, a integral de 0 até 1. Vamos ver o que nós podemos cancelar aqui, ó. Esse termo aqui com esse termo aqui se cancela. Acho que é melhor eu fazer com mais calma para eu não me perder. Esse termo aqui com esse termo aqui se cancelam. Esse termo aqui com... esse termo aqui com esse termo aqui se cancelam. E sobra o quê? Então, eu vou ter x menos 2x. Então, eu vou ter menos x e menos x ao quadrado dentro desse primeiro parênteses. E no segundo parênteses, eu tenho menos x menos 2x vai dar mais x. Aliás, isso, mais x e menos x ao quadrado dx. Acho que eu não esqueci de nada. Isso daqui é igual, então, a integral de 0 até 1. Bom, aqui eu tenho menos x menos x menos 2x, menos x ao quadrado menos x ao quadrado é zero. Então, menos 2x dx, e finalmente, resolvendo essa integral, eu tenho menos x ao quadrado aplicado de 0 até 1, e, portanto, isso daqui é menos 1, ok? Bom, então, aqui a facilidade de eu calcular essa integral de linha usando o teorema de Green ocorre porque, primeiro, a minha função é uma função muito difícil de trabalhar. E segundo, porque eu teria que calcular 3 integrais de linha de campo vetorial aqui, né? Porque essa função é definida por partes, certo? Então, esse é o primeiro exemplo usando o teorema de Green para calcular a integral de linha de uma função vetorial, ok? Então, o meu segundo exemplo aqui, ó. Agora, eu quero calcular o trabalho realizado pela força F para deslocar uma partícula ao longo da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6x em sentido horário. Bom, nesse caso aqui, ó, olhando para a equação da circunferência, que eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6x. Eu já fiz o desenho dela aqui, ó, mas só para a gente observar, essa equação aqui é x ao quadrado menos 6x mais y ao quadrado igual a zero, né? Então, aqui eu posso somar 9 de um lado e somar 9 do outro, e eu tenho x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado
igual a 9, que é uma equação equivalente a essa equação aqui. Então, quer dizer que o centro dessa circunferência aqui é em x igual a 3 e y igual a 0, e essa circunferência tem raio 3, certo? Fiz um desenho aqui já para essa circunferência. E nós, então, queremos calcular a integral de linha, né? Aliás, eu quero calcular o trabalho realizado pela força, né? Então, o que eu sei? Eu sei que o trabalho realizado pela força F, ele é calculado como? Como a integral da função F sobre a curva C dr. Né? Isso daqui, bom, olha só. Então, eu quero calcular a integral dessa função aqui sobre essa curva C. Mas quando eu olho para essa função, ó, ela não é uma função que me dá muita vontade de fazer contas com ela, né? É uma função um pouquinho complicada, ainda mais para calcular uma integral. Bom, mas olha só, eu sei que a minha curva aqui, ó, é uma curva que é fechada. A circunferência é uma curva fechada, não tenho nenhuma restrição para ela. É uma curva simples, ó, eu só preciso passar uma vez em cada um dos pontos dessa curva para me deslocar a curva toda. É uma curva suave, só que a questão me diz que é uma curva que está orientada no sentido horário. Bom, mas estar orientada em sentido horário ou anti-horário? Para fins de cálculo de integral de linha de campos vetoriais, o máximo que vai acontecer é mudar um sinal, né? Então, a minha função ela não está uma função muito simples de trabalhar. Mas eu sei que, com essas hipóteses que eu tenho sobre a minha curva C, eu consigo usar o teorema de Green. E aí, o teorema de Green me diz o quê? Que a integral de linha vai ser igual a integral sobre a região R, que é limitada por essa curva, da função derivada da f2 em relação a x, menos derivada da f1 em relação a y dA. Só que tem que tomar um cuidado aqui, porque o teorema de Green fala isso daqui para funções, para curvas que estão orientadas no sentido anti-horário, e aqui eu tenho uma orientação oposta, então eu tenho que colocar um sinal na frente dessa integral dupla aqui. Lembra que nós tínhamos aquela observação lá no início da aula. Bom, mas claro, só tomando um cuidado. Isso daqui vale se a minha função f, ela tiver derivadas parciais contínuas, né? Então, só observando aqui, ó, na primeira coordenada, derivada parcial em relação a x é 2x seno de x ao quadrado, que é uma função contínua. Derivada em relação a y aqui, ó, menos 2y, também é uma função contínua. Na segunda coordenada, o que que eu tenho, ó? Derivada da f2 em relação a x é 0, e a derivada da f2 em relação a y é 2y sobre 1 mais y ao quadrado. Nota que 1 mais y ao quadrado nunca se anula, então eu não tenho problema de continuidade nessa função também, certo? Bom, então o teorema de Green me diz o quê? A gente pode calcular essa integral de linha aqui, calculando essa integral dupla, ó. Bom, mas só para a gente entender quem que é a integral que a gente quer calcular, ó. Integral dupla sobre a região R de quem? Derivada da f2 em relação a x, ó. A f2, a segunda componente da f, não depende de x, então a derivada é nula. Agora, menos a derivada da primeira componente em relação a y, então menos 2y. Então, eu vou ter menos 2y é derivada parcial, com esse menos aqui fica mais. Só que eu ainda tenho esse menos aqui de fora, então é menos 2y dA, ok? Ó, quem que é a minha região R? É a região que é limitada pela curva C, ó. Então, essa é a regiãozinha aqui dentro, ó. Todo mundo que tá no interior dessa circunferência deslocada aqui, ó. Todos os pontos que estão no interior dessa circunferenciazinha aqui são os pontos da minha região R. Então, aqui está a minha região R. Só vou tomar o cuidado de colocar a orientação que a questão pede aqui, ó. E esse sinal aqui vem da orientação da curva, ó.
Orientação. Bom, então quer dizer que calcular essa integral de linha é o mesmo que calcular essa integral dupla aqui, ó. Bom, mas se eu quero calcular essa integral dupla, eu tenho que dar um jeito de descrever quem que é a minha região R aqui, ó. Bom, essa região R é a região que é interior a uma circunferência deslocada. Eu poderia, por exemplo, descrever essa região aqui em coordenadas cartesianas, mas eu acho que eu descrever em coordenadas polares deve me ajudar a resolver essa integral aqui. Embora eu tenha esse 2y aqui, ó, talvez valha a pena eu chamar, escrever a equação, essa equação aqui, ó, isolando x. Não vou conseguir fazer tão simples assim. Não sei se vai ficar uma coisa tão simples, acho que não. Se eu fizer em cartesianas, mas podemos tentar. Melhor, vocês podem tentar, eu vou fazer em coordenadas polares. Bom, para eu descrever essa região aqui em coordenadas polares, ó, a gente pode observar, deixa eu passar uma reta aqui. Ó, aqui eu tenho a reta do θ igual a π, ó. Se eu mexer bem um pouquinho para cá, eu já tô pegando gente dessa região, ó. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho a reta do θ igual a menos π. Se eu mexer um pouquinho para cá, eu já tô pegando gente da região, elementos da região, ó. Sempre estou pegando gente da região de θ igual a menos π até θ igual a π. Então, quer dizer que em cartesianas, aliás, em polares, essa região R aqui, ó, ela é descrita com θ que pertence ao intervalo de menos π meios até π meios. E o R? Quem são as distâncias dos pontos dessa região até a origem, ó? Vou traçar um R aqui, ó. Tô pegando um ponto lá na origem e tô vindo até onde, ó? Eu sempre pego pontos da região até eu chegar nessa curva verde, ó. Sempre pego pontos até eu chegar na curva verde, ó. Sempre da origem até a curva verde eu pego pontos dessa região. Ou seja, o meu R, que é a distância desses pontos até a origem, varia desde 0 até onde? Até eu chegar no R dessa curva C, essa curva verde aqui, ó. Bom, mas como que é o R dessa curva C, ó? Lembrando, né, que em coordenadas polares nós temos o quê? Em polares. X é igual a R cosseno θ, o y é igual a R seno de θ, e o diferencial de área é igual a R dr dθ. Bom, a nossa equação, o que que é? A equação dessa curva verde era x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6x, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6x. A gente sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, igual a 6 vezes o x, que é r cosseno de θ. Então, quer dizer que r, dividindo por r em ambos os lados, eu tenho r igual a 6 cosseno de θ. Então, o meu r, ele vai de 0 até o r da circunferência, que é 6 cosseno de θ. Então, isso daqui, ó, essa integral dupla é a integral menos a integral de menos π meios até π meios da integral de 0 até 6 cosseno de θ, de quem? De 2 vezes o y, que em coordenadas polares é r seno de θ, vezes o dA, que é r dr dθ. Então, aqui eu vou ter um r ao quadrado dr dθ. Então, isso daqui é igual a menos 2 vezes integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Esse 2 eu coloquei lá para fora da integral, lá para frente.
Ó, integral de dr primeiro. Então, r ao cubo sobre 3, aplicado ao intervalo de 0 até 6 cosseno de θ dθ. E faltou o quê? Um seno de θ ainda, né? Seno de θ aqui, esse termo. Então, isso daqui é igual ao quê? Bom, 2/3 de quem? Da integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, de r ao cubo aplicado de 0 até 6 cosseno de θ. No limitante inferior isso vai zerar, e no limitante superior eu vou ter 6 ao cubo vezes o cosseno ao cubo de θ, vezes ainda esse seno de θ dθ. Então, fazendo um rascunho aqui no cantinho para resolver essa integral. Rascunho. Eu quero resolver a integral cosseno ao cubo de θ vezes o seno de θ dθ. Então, aqui, ó, eu vou chamar o cosseno de θ de u, e o du vai ser menos o seno de θ dθ. Então, isso daqui é igual a integral de cosseno ao cubo é u ao cubo, e o seno de θ dθ é menos o du, então eu vou ter um sinal negativo aqui na frente. Isso daqui, então, é menos u na quarta sobre 4, e, portanto, é menos o cosseno na quarta de θ sobre 4. Então, isso daqui é igual a menos 2 vezes 6 ao cubo sobre 3, vezes, ó, integral de cosseno ao cubo de θ vezes seno de θ dθ é menos o cosseno na quarta sobre 4. Então, vai ficar mais cosseno à quarta de θ sobre 4, aplicado ao intervalo de π meios até π meios. Isso daqui é igual a... Bom, aqui eu tenho o seguinte... 3 vezes 4 é a mesma coisa que 6 vezes 2. Então, eu posso cancelar um 6 aqui do 6 ao cubo com esse 6 vezes 2. Então, eu vou ter... Ah, tá, e ainda sobra um 2 aqui embaixo, e que eu vou cancelar com esse 2 aqui. Então, isso vai ser 36 vezes o cosseno à quarta de θ aplicado de menos π meios até π meios, que é igual, então, a 36 vezes cosseno na quarta de θ aplicado para θ igual a π meios. Bom, o cosseno de π meios, o cosseno de 90 é 0, menos o cosseno de menos 90, que também é 0. Então, 36 vezes 0, que é igual a 0 unidades de trabalho. Certo? Entenderam? Eu espero que sim, porque eu não posso saber o que vocês estão pensando agora. Ok. E aí, tem uma aplicação de teorema de Green que é o seguinte. Bom, nós podemos calcular a área de uma determinada região lá do R2 usando a integral dupla, né? Então, a gente sabe que a área de uma região, ela é a integral dupla sobre essa região da função constante igual a 1 dA. Bom, mas eu sei que o teorema de Green, ele relaciona, a integral dupla, ó, fazendo um rascunho aqui embaixo, depois eu apago. Integral dupla sobre a região R com a integral de linha da curva que limita essa região de uma função f dr. Da seguinte forma, essa integral de linha é a integral dupla de derivada da segunda componente da f
em relação a x, menos derivada da primeira componente da f em relação a y, dA. Bom, mas eu sei que se esse cara aqui de dentro, ó, se esse cara aqui for a função constante igual a 1, então quer dizer que, ó, integral da região R da função constante igual a 1, então quer dizer que isso daqui é a integral que calcula a área. Então, se eu conseguir uma função f, de modo que essas derivadas parciais aqui, ó, essa subtração de derivadas parciais resulte em 1, então quer dizer que eu tenho uma integral de linha que calcula a área. Bom, quem é uma função f de duas variáveis, ó, uma função f de duas variáveis, f1 e f2, de modo que derivada da f2 em relação a x menos derivada da f1 em relação a y é 1. Por exemplo, uma função que satisfaz isso é a função f de x, y, igual a menos y sobre 2 e x sobre 2, ó. Derivada da f2 em relação a x é meio, menos derivada da f1 em relação a y, menos meio. Meio mais meio é igual a 1. Então, por exemplo, essa daqui é uma função que, quando eu aplico o teorema de Green para ela, a integral dupla que eu vou ter que calcular é exatamente igual à integral que calcula a área da região marronzinha. Bom, então, podemos calcular a área de regiões usando o teorema de Green. De que forma? Se eu tiver uma curva C, que é fechada, suave, ou também pode ser suave por partes, simples, orientada no sentido anti-horário, isso é importantíssimo, importantíssimo, que limita uma determinada região R, do R2. Então, a área da região R pode ser calculada por uma integral de linha. Uma integral de linha de uma função, de modo que del f2 em relação a x menos del f1 em relação a y dê 1, que é justamente a integral que calcula a área. E uma função que satisfaz isso é a função menos y sobre 2 e x sobre 2. Então, se eu calcular a integral de linha sobre a curva C dessa função aqui, eu tenho exatamente o valor numérico da área dessa região R aqui, certo? Claro, existem outras funções que satisfazem a mesma coisa. Por exemplo, eu poderia tomar a função f, na hora de calcular a integral de linha, em vez de trabalhar com essa função aqui, trabalhar com a função, por exemplo, menos y e 0. Também vai ser uma função que satisfaz isso daqui, mas o valor numérico, no final das contas, vai ser o mesmo. Ok? Então, um exemplo disso é o seguinte. Bom, não sei se vocês perceberam, mas em nenhum momento, quando vocês estudaram integração dupla ou integração tripla, a gente trabalhou com elipses. Por quê? Porque calcular a área de uma elipse não é um trabalho muito fácil usando integral dupla. Mas usando o teorema de Green e essa fórmula aqui, ó, que a gente acabou de verificar, o cálculo da área de uma região limitada por uma elipse se torna bem simples. Bom, olha só. Essa região limitada pela elipse, ó, é limitada pela curva vermelha aqui que eu desenhei. E aí, o teorema de Green me diz o seguinte, que se essa curva que limita a região for uma curva suave ou suave por partes, ó, nesse caso, eu tenho uma curva que é suave, inclusive, não é suave por partes, ela é suave. Se ela for uma curva fechada, é uma curva fechada? Sim, ó, basta eu passar apenas uma vez por cada um desses pontos dessa curva. É uma curva orientada em sentido anti-horário? Aí eu não sei, aí depende da parametrização, mas eu posso encontrar uma parametrização orientada no sentido anti-horário. Mas tudo bem, eu preciso que esteja orientada no sentido anti-horário para que eu use o teorema de Green. Bom, o que o teorema de Green, a aplicação do teorema de Green me fala?
que a área da região que tá aqui dentro dessa curvinha, essa areazinha aqui, essa área toda aqui, é exatamente igual à integral de linha sobre a curva C da função menos y sobre 2 e x sobre 2 dr. Então, eu consigo calcular a área dessa regiãozinha aqui, calculando uma integral de linha de um campo vetorial específico, ó, desse campo vetorial aqui. Bom, mas para eu calcular uma integral de linha, a primeira coisa que eu preciso conhecer é uma parametrização para a curva. Então, como que nós podemos parametrizar a elipse x² sobre 16 mais y² sobre 9 igual a 1? Ó, lembra que nós temos uma parametrização pronta para esse tipo de curva, ó. Então, nós podemos parametrizar a curva C, que é a elipse, por R de t, igual a que é a raiz do 16, então 4 cosseno de t, e y igual a raiz de 9, que é 3 vezes o seno de t, e que para que eu possa percorrer a curva inteira, eu preciso que o t pertença ao intervalo de 0 até 2π, ó. Bom, lembrando, né, precisamos de orientação no sentido anti-horário. Então, só verificando, ó, quando t for igual a 0, eu estou no ponto Q, 4 e 0. Então, eu tô nesse ponto aqui, ó. Quando t for um instante um pouquinho maior, π meios, eu vou estar em 0 e 3. Estou nesse ponto aqui. E só mais um ponto para eu garantir. Quando t for igual a π, ó, eu vou estar no ponto menos 4 e 0. E aí, eu vou estar nesse ponto aqui, ó. Então, de fato, a curva vem no sentido anti-horário, ó. Passa por aqui, depois vai pra cá e depois vem pro ponto menos 4 e 0. Então, ela sim é uma curva orientada em sentido anti-horário, ó. Sentido anti-horário. Ok? Bom, para eu calcular uma integral de linha, eu também preciso conhecer quem é a derivada da parametrização. Então, eu já vou aproveitar e já vou fazer essa conta aqui, ó. Derivada dessa função vetorial é menos o cosseno, aliás, menos 4 seno de t e 3 cosseno de t. E aí, agora, usando essa fórmula aqui, nós temos o quê? Ó, a área dessa região marrom ali é igual à integral sobre a curva C da função menos y sobre 2, x sobre 2, dr, que é igual, então, a integral de, o t vai de 0 até 2π. Agora, de quem? Da função f composta com a parametrização. Então, vamos lá. Na primeira coordenada, eu tenho menos y sobre 2. Então, nesse caso, eu vou ter, ó, menos o y da parametrização, que é 3 seno t, sobre 2. E na segunda coordenada, opa, menos, faltou menos. Na segunda coordenada, eu tenho x sobre 2. Então, é o x da parametrização sobre 2, ó. 4 cosseno t sobre 2. Produto escalar com o dr, que é quem? R' de t dt. Então, menos 4 seno t e 3 cosseno t dt. E agora é só eu fazer as contas, ó. Isso daqui é igual a integral de 0 até 2π de quem, ó? Desenvolvendo o produto escalar, eu tenho menos com menos mais 3 vezes 4 seno ao quadrado de t sobre 2. Ok, poderia cancelar esse 4 com esse 2. Mas depois esse 2 cancela com outra coisa também. Mais, agora, esse termo aqui vezes esse termo. Então, eu tenho de novo, ó, mais 3 vezes 4 cosseno ao quadrado de t sobre 2 também, dt. Isso daqui é igual a integral de 0 até 2π, ó. Bom, aqui eu tenho 3 vezes 4 sobre 2, aqui é a mesma coisa.
Então, 3 vezes 4 sobre 2, vezes seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é igual a 1. Deixa eu fazer um mais bonito aqui. Vezes 1 dt. Então, isso daqui é 3 vezes 4 sobre 2, vezes a integral de 0 até 2π de dt. E isso daqui é igual a 3 vezes 4 sobre 2, integral de dt é t, aplicado ao intervalo de 0 até 2π, e isso daqui é 3 vezes 4 sobre 2 vezes 2π, que é então, ó, por que eu não tinha cancelado aquele 2 ainda? 3 vezes 4π, ou seja, ó, eixo maior vezes o eixo, aliás, eixo menor vezes o eixo maior vezes π, é o valor da área da elipse, que tinha aquela equação lá em cima. Então, isso daqui é 12π unidades de área. Então, o teorema de Green também pode ser usado para calcular a área de regiões que são limitadas por curvas com orientação em sentido anti-horário. Entendido? Então, eu espero, sim, que vocês tenham entendido. Não é a mesma coisa da aula em sala, né, que eu posso ver se vocês estão entendendo ou não, mas se vocês precisarem de alguma ajuda com respeito a esse conteúdo, vocês podem sim me procurar. E na aula de amanhã, dia 5, a gente conversa sobre a entrega das questões, valendo a pontuação na próxima prova. Então, eu espero que vocês realmente assistam essa aula. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.